Olá, meus amores! Bem-vindos a essa live mais que especial, muito esperada por mim. Eu tô muito nervosa, muito ansiosa. Acho que eu nunca fiquei tão nervosa para uma live, porque eu admiro muito esse convidado que a gente vai falar aqui hoje. E eu nem acreditei quando ele aceitou o convite de fazer essa live aqui com a gente. Eu tô falando do nosso querido Leandro Carnal, que é uma das pessoas mais importantes, eu acho, nesse momento, inclusive, mais do que nunca. Uma pessoa sábia, inteligente, que nos ensina todos os dias, nos seus canais, no seu programa de televisão no CNN. Ele é um dos maiores historiadores, professores no Brasil. E eu tô muito nervosa porque eu quero fazer perguntas para ele que sejam relevantes para que a gente possa ter aqui uma grande aula de sabedoria para a gente lidar melhor nas redes sociais, né, no nosso momento agora atual com a pandemia. Então eu vou chamar ele aqui. Acho que vocês já conhecem, não precisa nem falar tanto dele. Deixa eu ver se ele já tá por aqui. Eu tenho que enviar um convite, né? Oxe Maria, deixa eu ver se... Ele não chegou aqui ainda, deixa eu ver. Deixa eu mandar um convite pra ele, peraí. Cadê? Deixa eu procurar ele aqui, gente, eu não tô conseguindo achar. Daqui a pouco ele já vai entrar. Vou pedir pra ele mandar o convite. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Obrigada pela presença de vocês aqui, 5 da tarde. Numa tardezinha meio chuvosa aqui em São Paulo. Gente, eu tô suando frio. Fala de um negócio desse. Real. Beijo, Aline, Mercedes. Mari já tá aqui. Burato. Marcelo Brito, amor. Cadê? Lali, bonitona. Pera aí, que eu vou procurar ele aqui, gente. De novo. Cadê as solicitações? Gente, nunca aconteceu isso aqui. Como é que eu faço? Oxe. É aqui? Pera aí. Vocês podem mandar a pergunta de vocês, tá, gente? Deixa eu falar um pouco de redes sociais, como é que ele vê isso hoje. Como a nossa sociedade está em relação às redes sociais, os nossos diálogos, essas polaridades todas, essas alienações que a gente vive hoje com a rede social, essas bolhas. Web diva, tu... linda, maravilhosa. Alex. Deixa eu pedir para ele mandar a solicitação. Pera aí. Eu posso procurar ele aqui, gente? Porque não tá aqui. Pera aí. Cadê? Oxe, Maria. Como é que não aparece ele aqui, gente? Pelo amor de Deus. Cadê? Por que não tá aparecendo ele? Alguém me ajuda? O que eu faço, gente? Tô rezando para as crianças não chegarem aqui atrapalhando a live. Peraí. Elisete, obrigada, viu? Pelo carinho. Cadê?
Hoje eu não vou falar da carreira, tá, gente? Hoje não é esse o papo. Porque com o Leandro Carnal, você acha que eu vou ficar falando da minha carreira? Que, pelo amor de Deus, a gente faz depois uma live falando disso, tá? De como tá. Aliás, eu participei do programa dele no CNN com as meninas, com a Mari. Ai, cadê? Aqui, achei! O canal entrou. Deixa eu ver se ele tá aqui. Oxe, Maria. Carnal, pede. Eu não consigo te convidar. Peraí, deixa eu tentar fazer. Deixa eu tentar te convidar aqui. Achei ele aqui. Enviar convite. Vai, filho. Enviar solicitação. Pronto, consegui. Aê! Olá! Nossa, mandei Oh, cinco ois, você não me via. Eu não tava conseguindo enxergar, eu tô muito ruim, eu não sei mexer nesse negócio, você vê que eu tenho prática zero, a gente vai falar disso, eu tenho prática zero com rede social. Ô, canal, que Tudo prazer. bem, né? Prazer, já Muito estava aqui obrigada. tentando a tempo aqui. Eu sei que seu tempo é escasso, seu tempo é precioso, e você parar aqui para estar no nosso aqui lugar. Você é muito amado pelas pessoas. Ah, E que bom. E por uma você está geração onde, jovem. Vanessa? Você Eu tô está em onde? casa. Eu tô E em casa aqui no meu. casa significa que cidade nesse momento? Ah, São Paulo. Eu moro em São São Paulo. Paulo. Ah, tá. Você mora em São Paulo Ok. também, né? Eu moro em São Paulo, aqui nos Jardins, morei na Zona Oeste, eu morei em Higienópolis, Pinheiros, moro aqui nos Jardins e daqui eu faço quase tudo hoje. Leitura, publicação de livro, tudo. Já sou um astro das lives. Isso. Não, você Ah, é o nosso historiador, professor Pop. Né? Porque você é muito acessível, é muito legal o seu trabalho, porque você traz esse olhar profundo, diferente, que faz a gente pensar, repensar, discutir as coisas. Você é um dos poucos que consegue fazer o diálogo acontecer na internet da sua ah, forma. Eu acho isso precioso porque é justamente do que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, dessa internet que virou que virou esse lugar tão importante para a gente, principalmente agora nessa pandemia, esse lugar onde todo mundo, praticamente todo mundo está, mas nem todo mundo está. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, principalmente para essa geração que está aqui com a gente, que é uma geração que usa a internet praticamente desde que nasceu, né? Que uhum. tem uma extensão do braço, já é o celular com a internet, com as redes sociais, né? Que busca informação através desse dispositivo. E uma das coisas que eu questiono muito, eu tenho muita dificuldade com as redes sociais, muita. Né? Eu sou de uma geração que aprendeu a lidar com isso, eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, quando chegou o nosso Orkut. E aí, assim, veio as outras, né? Facebook, Instagram, hoje Twitter. E eu sinto que cada vez mais a minha dificuldade é justamente por esse lugar raso, vazio, e eu sinto dificuldade no diálogo. Então, a minha primeira pergunta, e vocês também estão convidados a fazer pergunta para o nosso professor, existe diálogo na internet? É possível? Eu acho que existe, e o que nós estamos fazendo aqui agora é a prova disso. Então, nós temos uma prova concreta de que é possível diálogo. Eu acho que as pessoas se conhecem e conhecem pessoas. Quanta gente me chamou, por exemplo, quantos amigos eu formei porque me acessaram pela internet. Eu tenho amigos assim antigos que são tão antigos que me contataram pelo telefone. É o caso da Bruna Lombardi, por exemplo, que eu conheço há muitos anos. E outros, como Lázaro Ramos, a esposa dele, a Thaís, que todo o contato a primeira vez foi pela internet. Então, eu sempre acho, Vanessa, que a internet é uma ferramenta, e como ferramenta ela é neutra. Todas as gerações, sem exceção, consideraram os jovens atuais superficiais. A primeira vez que isso acontece é na Grécia Antiga, quando alguém diz que os jovens de hoje não leem mais e do jeito que vai, não vai muito adiante a civilização. Os seus pais e os seus avós reclamaram de jovens na sua geração. Ou seja, todos nós reclamamos. Quando os Beatles despontaram, foram para os Estados Unidos em 64,
se separaram em 70, a bitomania era considerada decadência, os jovens não curtiam mais a boa música de Glenn Miller ou os clássicos como Beethoven e não ia adiante, aquilo era o fim do mundo. Então, a internet de fato colabora para a superficialidade, mas ela é uma ferramenta, então a todos os jovens que nos acompanham, é você que determina se as suas relações serão superficiais, efetivas, se elas serão densas ou serão absolutamente indiferentes. A vida é muito curta para perder tempo mandando kkkk. A vida é muito curta para isso. É preciso muito mais do que isso, mas é muito bom que as pessoas possam se conhecer também pela internet. Eu sou otimista com a internet. Claro que eu sou crítico de alguns excessos, mas sou otimista, e muito otimista com os jovens em particular. Então, eu fico feliz porque eu sou um pouco pessimista. Eu tenho um olhar um pouco pessimista por conta da minha atuação na internet, né? Então, eu sinto dificuldade nas pessoas em interpretação de texto. Sim. Eu sinto dificuldade das pessoas em ouvirem. Eu não sei se é pelo fato, né, das pessoas não terem a presença física, né, de estarem olhando no meu olho e vendo como eu estou falando alguma coisa, ou como eu estou dizendo alguma coisa, que cria essa dificuldade em interpretar, até ter o corporal que ajuda na comunicação. A comunicação não é só a palavra, né? Ela tem toda uma linguagem corporal, uma entonação na fala. Então eu sinto essa dificuldade muito grande, eu sinto que isso cria muitas vezes rixas e resquícios de aspas, assim, de pessoas que criam fagulhas entre elas, criam brigas e polaridades e diferenças que, por conta dessa comunicação rasa de emoji, né, a gente acaba ficando. Que pontos que você vê como negativos e como positivos? A internet, ela espalhou, se a gente quiser uma metáfora biológica, capilarizou, uma metáfora física, atomizou tudo. Então, muito mais gente tem acesso e de forma muito mais rápida. Então, você tem razão. Você tem razão. A internet, ela é uma máquina de emitir opiniões e nem todas são sólidas ou são densas. É verdade que quando você vai reduzindo a forma, como Orwell escreveu no livro 1984, quando a ditadura que governa a terra dele instituiu a novilíngua, Newspeak, ela passou a fazer tudo de forma mais curta. Quanto mais curta, menos ideias. Os emojis, essas coisas, de fato dificultam gradação. Não olhar no olho, não negociar com o olho ao vivo. Você que é uma cantora, e uma cantora que se expressa corporalmente, com os olhos, com a boca, com a voz, então é muito diferente. Mas eu vou também levar em conta que ao lado de todas as pessoas que trazem seu ódio para a rede social, sua vida ruim e jogam nas pessoas públicas, existem muitos, muitos que me dizem, passei a ler Shakespeare porque assisti sua palestra na internet. Ou você me ajudou a sair da depressão, ainda que eu não seja especialista em depressão, muita gente me disse isso, você me ajudou a sair da depressão. Conheci seu trabalho através da internet. Então, eu vejo que nós temos uma questão narcísica. Um humorista que foi ao mesmo programa que você foi lá no CNN Tonight, ele disse o seguinte, eu dei um show de humor para 100 pessoas, 99 riam intensamente. Um estava de braços cruzados e dormindo. E ele fixou naquele. Eu acho que é um narciso nosso. Eu acho que eu aprendi, eu não sabia isso no início, eu tive que aprender, eu melhorei nesse aspecto. Não importa o que você diga, não importa. Haverá alguém que vai achar um horror. Não importa. Não importa a opinião mais lógica possível, alguém vai achar um horror. Então tem que se acostumar que sim. E que a gente presta muita atenção no mal, porque a gente é vaidoso. E a gente acha que todo mundo deve gostar da gente, concordar com a gente, isso é vaidade. Então, eu hoje já me acostumei. Né? As pessoas simplesmente, elas interpretam como um ataque porque elas leem daquela forma. Então, um princípio de comunicação, Vanessa, que eu custei aprender. Quando você conheceu o Orkut, eu já era chefe de departamento na Unicamp. O tio é mais velho que você. Então, um princípio de comunicação. Você é responsável pelo que você diz.
Você não tem nenhum controle sobre como a pessoa recebe o que você diz. Então, você tem que desapegar. O que você diz pertence agora ao universo. Eu digo assim, eu, Leandro, não gosto de coentro. Vem alguém dizendo, é porque você tem horror ao Nordeste, que o coentro é típico do Nordeste. Eu ainda respondo, não, o coentro vem do Mediterrâneo Oriental. Ele é uma erva importada para o Brasil. Ele não é uma erva brasileira, Quem é né? o doido de discutir com você? Exatamente. Só que aí a pessoa, a emoção a domina. Sim, isso é verdade. Mas eu vou lhe dizer que eu acho que o resultado disso é positivo. Filosófica pela internet. Muita gente conhecendo coisas pela internet. Eu sou otimista. E os jovens? Eu dou aula há 38 anos. Não há uma diminuição da inteligência. Apenas uma transformação. Não é mais uma inteligência de longos textos, ela envolve imagem, é uma inteligência de interação. Por exemplo, as pessoas entram na nossa live e elas vão mandando a opinião delas, que é válida, mas é quase que um recurso automático. As pessoas precisam opinar. Isso faz parte de uma estrutura que a gente podia chamar de dialógica, ou seja, de diálogo, e isso é uma característica. Então, nosso modelo de escola, nosso modelo de aula tem que ser transformado. Tem que ser transformado. E Não é? quem não acompanha isso fica para trás. A escola já estava defasada antes da pandemia. Agora, com a pandemia, a escola sofreu um baque, né? Ela tem que responder a algo que vai ser no futuro. Quer dizer, Yuval Harari diz que os jovens durarão 120 anos se nasceram no século XXI e tiverem acesso à medicina e alimentação. Então, nós estamos preparando jovens que serão adultos daqui a 100 anos. Então, o que vai estar válido aqui? Será importante saber o que é adjunto adnominal? O que foi a revolta Niquéia em Constantinopla? Qual é a heresia iconoclasta? Quer dizer, isso será importante para eles? Então, acho que a escola tem que ensinar a pensar, a questionar, a propor problemas e despertar curiosidade. Isso é muito difícil, porque eu não fui Elas preparado não. para isso. Eu também não. Não fui Também não. É preparado. uma busca pessoal, né? É, E você, por exemplo, vê, por exemplo, eu tenho dificuldade de enxergar, por exemplo, quer dizer, eu não tenho dificuldade de enxergar, mas eu penso que eu vejo isso muito acontecer. A gente se divide em pequenas bolhas na internet. Você vê isso Uhum, também acontecer, essa dificuldade da sim. gente sair um pouco do nosso conforto Sem e dúvida. Essas procurar. bolhas, é verdade, essas bolhas sempre existiram, mas agora elas se comunicam. Então vejam as mudanças, veja, Vanessa, e todos que nos acompanham aqui, tanta gente falando aqui. Racismo sempre existiu. Graças aos celulares e à internet, ele está sendo filmado, como disse um ator americano. E graças a isso, o que sempre aconteceu, que a população negra apanhando, agora está sendo filmado e causando horror. Isso sozinho já justificaria a internet. Mas é claro, não só os antirracistas têm acesso à internet, mas os racistas também. Então, esse é um problema. Nós estamos muito atomizados, nós quebramos qualquer unidade. E quem já domina esse sistema também tem acesso ao controle. Quer dizer, produzir através de robôs, através de muitas e muitas escritórios que eu conheci um aqui em São Paulo, profissionais, para atacar ou construir a fama de alguém. Aqui em São Paulo tem escritórios profissionais. São 50 computadores, Você está cada um com brincando? uma pessoa. Cada pessoa dessa administra 50 a 200 contas, inventa perfis, coloca fotos e recebem a seguinte encomenda, por exemplo, de um político contra o seu adversário. Diga que ele fez isso. E aí começa. E aí você olha na internet, tem 2.000 pessoas dizendo que o cara é corrupto, mas não tem nenhum processo. Ou E tem processo e 2.000 pessoas dizem que não, que ele é o mais honesto e ninguém verifica. Então, esse é um problema da internet, o controle. Esse é um grande problema da internet. como é que a gente consegue separar o joio do trigo? Como é que a gente É. sobrevive a isso? Porque é um perigo. Uhum. As fake news que a gente está hoje falando bastante, né? Exatamente. Teve Uhum. um caso, acho que foi, eu não vou saber dizer, mas eu lembro de um caso com a Cambridge Analytics, não foi? Que teve Exatamente.
um Exatamente, escândalo e que foi vendeu acusada as informações. disso. Uhum. Isso é Mas real. acho que você era criança ou adolescente, houve aqui em São Paulo um problema, que não é a primeira das grandes fake news, mas foi muito importante, a chamada escola base. Uma criança voltou a casa dizendo que tinham feito um passeio de Kombi e que ela tinha feito sexo. Eis que isso foi para um jornal popular, e aí começaram as fotos. Bom, a escola foi destruída, os donos foram arrastados à lama, e depois se descobriu nada, que tudo era uma história inventada. As vidas já estão destruídas. Isso sempre existiu. Uma geração anterior à sua, e eu escrevi sobre isso, um diretor que se sentiu contrariado publicou que um famoso ator da Globo teria introduzido uma cenoura em orifício inadequado. Esse ator passou o resto da carreira dele respondendo sobre a famosa cenoura. Ele é vivo ainda. Então, sempre existiram fake news. Sempre existiram. A diferença é que agora elas atingem muito mais gente. Então, o problema é que aí a internet é um perigo. Você se fecha na sua bolha, seu grupo de WhatsApp, faz o que a gente chama de câmara de eco, viés de confirmação, você passa a ouvir o que quer ouvir e aí você passa a achar que aquilo é verdade. Hoje, a grande educação da reflexão científica ou crítica é você saber que nem tudo que é publicado é verdade. Você tem que fazer a pergunta sempre a quem interessa. Tem até uma coisa sofisticada, isso é latim, cui bono. A quem interessa aquilo? Por que publicaram aquilo? E aí entender que o jogo de poder atinge a informação também. O problema hoje é fazer perder a ingenuidade, a virgindade do navegador da internet. Para ele saber que nem tudo que reluz é ouro e que aquilo não é sinal de que muita gente concorda com aquilo. Veja, mas todo mundo está falando. 10 bilhões de moscas no mundo acham cocô uma delícia. Isso não torna cocô uma delícia. Então, muita gente concordando com isso, não torna aquilo Adorei verdade, essa. né? Verdade. Imagina, é uma unanimidade entre as moscas. Não tem espaço mais gostoso que um monte de esterco. Isso não quer dizer que esterco seja gostoso. Muita gente dizendo, ou está todo mundo comentando. Então, muito cuidado. Ninguém é neutro. Inclusive eu e você ao lermos as notícias. Mas é uma coisa que já me atingiu. As pessoas inventam. As pessoas inventam. Tanto jornalistas quanto influencers, eles inventam. Não? Mas faz parte do jogo. Eu prefiro a internet mal usada do que uma censura. Como eu já vivi na ditadura, eu prefiro a liberdade para falar bobagem, a liberdade do erro, Sim, do sim, que o silêncio da censura. Eu prefiro, sim. realmente. Mas você acha, por exemplo, que a gente consegue... Como é que a gente, leigos, como é que a gente vai conseguir se reeducar em relação à internet? Em Eu acho que relação ao que saber, a informação que é verdadeira, Uhum. a saber, a entender que você está numa bolha, como é que a gente se alerta em relação a isso? Informação se combate com informação. Primeiro passo, perguntar a quem interessa publicar aquilo. Estamos Tá. a 12 horas de abrirem Sempre as questionar. urnas para eleição e de repente surge que o candidato fez uma coisa assim. E mesmo com a imagem do candidato, não vamos esquecer que eu posso recortar uma pequena cena e tirá-la do contexto. Eu sempre tenho que perguntar quem interessa. Segundo lugar, qual é a época daquilo que está sendo falado? É comum, já me fizeram isso comigo, né? Eu pego uma coisa que eu disse há 10 anos e aí aplicam a hoje. É comum isso. Não? Bem, e segundo lugar, mais de uma fonte. E confiar em curadores de informação. Ou seja, fulano tem a fama de ser relativamente objetivo. Fulano é alguém que apresenta dois lados da questão, debate, etc. Se fulano faz isso, ele pode se transformar num curador para mim. Ou seja, aquilo que ele examina como objetivo. Por exemplo, eu sei que você canta bem, eu sei que você tem carreira, que você é consagrada, um conselho seu sobre música me interessa muito.
porque você conhece o meio, atua no meio. Ele não vai ser um conselho absoluto, mas se eu tiver em dúvida sobre quais são, por exemplo, hoje os jovens talentos brasileiros que cantam, eu vou ouvi-la. Você conhece mais música do que eu. Agora, eu posso eleger a mesma coisa para outras áreas. Sim. Então, exemplo, eu tenho dúvidas sobre epidemia, eu não vou consultar o tiozão do churrasco. Eu vou consultar um médico. O tiozão do churrasco só sabe a piada do pavê, mas ele não sabe nada sobre epidemia. Então, tá todo mundo no meu grupo dizendo que a vacina não funciona. Alguém do meu grupo é um especialista em epidemiologia? Alguém do meu grupo é um pesquisador de vacina? Não. Então, não escute quem não tem nada a dizer. Então, escolham curadores. Né? Eu não posso dar conselhos sobre escova progressiva. Há várias coisas que me impedem de pensar alisamento, escova progressiva, e vários. Então, não me escute sobre isso. Ouça quem você valoriza e ouça mais de um. E aí a internet se torna poderosa, a internet se torna um instrumento. Como toda biblioteca, ela tem livros falsos. A diferença é que agora todo mundo tem acesso a essa biblioteca. E antes, toda biblioteca tinha livros falsos. Não? Mas pouca gente tinha acesso à biblioteca. Hoje, muita gente tem Sim. acesso. Esse é o lado bom. Esse é o lado bom. Mas é técnica, é martelo. Prega um prego e mata uma pessoa. Não? É ter esse tom crítico, né? Ter esse tom de olhar. Eu entendo o que você está falando. Viu, gente? Vamos aprender a ouvir as pessoas que sabem do que estão falando, porque a gente fica realmente nesse grande debate que não leva a nada e cria-se, principalmente os grupos de WhatsApp, que hoje viraram grandes grupos de discussão sobre tudo e sobre nada, né? As pessoas dando opinião sem saber, e eu ouvi dali, e a gente às vezes vai criando essas ideias na nossa cabeça também, começa a verbalizar e soltar um monte de informação incorreta. E eu queria agora falar um pouquinho da parte que me interessa muito, porque acho que você vai entender até nessa parte social e psicológica, a existência dos haters. Né? Essas pessoas que estão prontas a jogar o seu ódio, a jogar o seu veneno, né? Os seus insultos e ofensas a troco de nada. Como é que você me explica esse fenômeno dos haters? Porque existem pessoas hoje que fazem fakes. A gente fala do fake, que são pessoas que criam... Eu crio um perfil, que não é o meu Vanessa, é a Juliana, e eu entro nas pessoas aquelas que eu não gosto, para xingar, para falar alguma coisa, para criar uma situação de briga, de ofensa. Você pode tentar me ajudar a entender um pouquinho esse mundo de haters, como é que é? Porque isso é uma coisa complicada para quem está nas redes sociais. É difícil lidar com isso. Eu escrevi uma vez, Vanessa, sobre umas estátuas que havia em Roma. Essas estátuas tinham a boca aberta, eram torsos, estátuas antigas, e nessas bocas o público romano colocava poemas satíricos contra um papa, um político, fazia fofocas. Eram as estátuas falantes. A mais famosa de todas fica ali do lado da Piazza Navona, do lado da Embaixada do Brasil, do Palácio Panfili, e era a estátua Pasquino, de onde vem a nossa palavra pasquim, ou seja, algo que você publica contra alguém no pasquino. Eram haters que faziam críticas às vezes justas, mas odiavam os papas ou alguma autoridade. Da mesma forma, existem odiadores profissionais, existem pessoas desequilibradas. Então, Sissi, a imperatriz, foi morta por um homem na Suíça que não tinha particular ódio dela, mas enfiou um estilete que atingiu o coração dela. John Lennon foi morto por um homem que estava lendo O Apanhador nos Campos do Centeio. Em dezembro de 1980, chegou lá e matou John Lennon. Não é porque odiasse John Lennon, mas porque há muita dor e desequilíbrio no mundo. Mas há dois tipos de haters. O pessoal, quer dizer, como é que eu lido se eu sou uma pessoa ambiciosa ou ressentida? Como é que eu lido, por exemplo, com a sua beleza, o seu sucesso e tudo aquilo que eu imagino que você tenha? Já que eu aprendi isso lá com as meninas da CNN, eu só vejo os close, eu não vejo os corre. Aprendi essa expressão. Travou um pouquinho. No CNN. Travou? Voltou. Travou um pouquinho. Ok.
Como é que eu lido, por exemplo, Vanessa, com o seu sucesso, com o seu talento, já que eu só vejo, a expressão que eu aprendi na CNN, eu só vejo os close, eu não vejo os corre. Eu aprendi isso na CNN. Eu só vejo o resultado. Eu não vejo seus anos de preparo, eu não vejo sua dor, eu não vejo seu sofrimento, eu só vejo a Vanessa glamurosa. Isso pode atingir minha vida pessoalmente, principalmente se a minha vida tiver um baixo desenvolvimento econômico, sexual e de realização. Entre o eu ideal e o ideal de eu, esses dois conceitos que Freud traz no texto de 1914. Você, com a sua luz, vai iluminar a minha dor. Pelo mesmo motivo que a mariposa não consegue se afastar da lâmpada, mesmo que ela se queime, eu fico fixado. Esse é um problema mais psicológico e social. E existe o hater profissional, que são esses escritórios que eu conheci. Ou seja, a pessoa não tem nada contra você. Ela apenas é paga para falar mal de você. Ela apenas é paga por alguém que, por algum motivo, isso é muito comum em política e pessoas que têm projeção. Então, se você tem projeção, vai ter alguém que vai fazer isso. O hater profissional é um fenômeno, mas é fácil, às vezes, identificá-lo. Eu já conheci várias coisas. Por exemplo, eu faço um artigo, o artigo faz sucesso. Já aparecem os haters. Se ele não fizer sucesso, não aparecem os haters. Ele faz sucesso. Muita gente replicando, né? Aí aparece o hater. Eu não sei porque, no meu caso, quase sempre tem um sobrenome alemão. Eu sempre põe um sobrenome alemão. Aí eu vou no perfil da pessoa, tem lá 0 publicações. Sim. 0 publicações. Ou tem 2 fotos completamente estranhas que não tem nada a ver, né? É um indicativo que eu estou diante de um fantasma. De alguém que, por motivo psicológico ou por motivo profissional, foi pago para isso, se transforma num hater. Mas não confundamos crítico com hater. Os críticos são fundamentais para todo mundo, para mim, para todo mundo. O crítico é aquele que lhe diz, Vanessa, acho que isso poderia funcionar melhor, dado isso, isso e aquilo. Ele explica, ele não coloca fígado, ele não tem ódio, ele tem senso crítico. Agora, o resto, você sabe melhor do que eu, você é muito popular. O resto é parte do problema. O público lhe dá carinho, o público lhe dá tudo, mas vem junto no pacote um problema, que é o hater. Você não fará sucesso se não tiver algum hater. Você não fará sucesso. Lembrem-se que algumas das pessoas mais pacifistas do mundo, como Gandhi ou Jesus, foram assassinados. Então, não tem como evitar isso. E eu que sou pior que Gandhi e Jesus, eu tenho muito motivo para que me matem, mas provavelmente isso não vai acontecer, né? Não, maravilhoso. Vamos falar um pouquinho de pandemia agora. Você acha que a gente sai dessa pandemia de alguma forma mais humanos, mais conscientes e melhores? Ou não? Na minha experiência histórica, Vanessa, guerra, epidemias e revoluções aceleram a história e revelam sempre canalhas e heróis. Sempre. Eu vou lhe dar um exemplo que você conhece. A família de Anne Frank recebeu um convite de um casal holandês cristão que decidiu abrigar judeus no seu sótão. E ao fazer isso, arriscaram sua vida. Heróis. Não precisavam fazer isso, fizeram porque se sentiram solidários com a tragédia do Holocausto. E um grupo de cristãos denunciou que existiam judeus naquele sótão. Ou seja, a mesma guerra, a mesma Holanda, a mesma religião. Nós temos heróis e canalhas. Então, da mesma forma, a epidemia fez aparecerem muitos heróis, o sistema de saúde em particular. O sistema de saúde fez brotarem muitos heróis. Pessoas que estão trabalhando no hospital muitas horas por dia, deixando de ver a família ou se contaminando. Eu vi agora a premiação de uma enfermeira que era grupo de risco e escolheu trabalhar no Emílio Ribas durante a pandemia. Ou seja, ela poderia estar afastada, ela decidiu arriscar a vida para ajudar. E ao lado disso, canalhas de toda espécie aproveitando de tudo isso. Então, não sairemos melhores nem piores, sairemos, curiosamente, com menos máscaras, porque aí a pandemia vai revelar tudo aquilo que estava velado. Por exemplo, a nossa desigualdade social. Acho que a pandemia retirou qualquer fantasia
que nós pudéssemos ter sobre a nossa desigualdade social. A pandemia está diferente, né, para as pessoas. Uhum. Algumas pessoas tendo a oportunidade de até romantizar essa situação de alguma forma, Uhum. né? Como aqui em casa a gente teve coronavírus, a gente teve no começo, né? E eu tive a chance de refletir muito a minha vida e passar por esse processo interno, porque dá aquele medo, né? Uhum. De ir embora, de não existir mais aqui e se questionar, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou no caminho certo? Eu estou indo em direção àquilo que eu acredito, né? Eu estou tendo propósito? Estou aqui a passeio, né? Só fazendo kkkk nas redes sociais. E porque eu tive a oportunidade de ter uma reserva financeira, de não ter que passar fome, de poder parar de trabalhar e ficar nessa quarentena com a minha família, o que com a grande maioria não aconteceu, né? Com a grande maioria é um grande desastre, é uma grande tragédia, né? Então, e existe, né, esse momento que se você romantizar e falar dessa importância que eu vi, acho que foi uma youtuber famosa falando que obrigada coronavírus por isso, por aquilo, pela sensibilidade, pelo olhar novo, tal, e as pessoas em cima, e ela, gente, desculpa, eu não percebi, né, que tinha esse outro olhar diferente da minha experiência, né? Mas Uhum. existem esses dois lados, esse equilíbrio, né? Que a gente tem que, ao mesmo tempo, entender as bênçãos que a gente tem, esse olhar novo para a vida, e ao mesmo tempo entender que para muita gente é outra história, é completamente diferente. E você vê isso também acontecendo? Você vê esses dois lados diferentes da pandemia? É. Existem duas variáveis importantes aqui. Primeiro, eu nunca conheci uma doença que tivesse efeitos tão variados. Exemplo, tal como você, eu tive Covid. Você Se também? eu não tivesse perdido o olfato, eu não saberia que eu estava com alguma coisa, porque eu não senti nada. Não tive um dia de febre, não tive nenhum mal-estar. Passei uma semana em casa escrevendo. Aliás, um dia gravei 5 lives e pensei, nossa, estou gravando em plena Covid aqui. E eu não tive nenhum. Tenho um amigo que Você teve no teve início quando? do Você teve ano, agora ou não? foi início de outubro, início de outubro. Tá. Foi na primeira semana de Nossa, amém que outubro. você ficou bem. Não, mas não só fiquei bem, como atravessei intacto, sem nenhum problema. Meu sobrinho mais novo do que eu, bem mais novo, bem mais jovem, mais atlético, teve e ficou mal. Não foi para o hospital, mas ficou mal. Guilherme não passou bem Covid. Eu tenho uma pessoa na CNN que teve em março e não recuperou o olfato nem o paladar Até hoje. ainda, Você até recuperou hoje. o olfato? Amém. Plenamente, plenamente. E conheci uma pessoa que teve a mãe com a perna amputada por causa de coágulo derivado do Covid e muito, no Brasil, mais de 170 mil que morreram. O que significa isso? Alguém me diz que está com Covid, eu não sei o que dizer para a pessoa, porque ela pode morrer, perder o olfato, perder a perna, ficar em cama. Eu não sei, não é como sarampo, não é como varíola, não é como varíola foi extinta no mundo, mas não é como uma doença tradicional que você tem um quadro. Então, em primeiro lugar, tem isso. Segundo lugar, como você disse, a maneira como cada um vive essa experiência. Não? Então, você, por exemplo, diz, tinha o que comer. Eu poderia passar várias semanas sem ter o que comer, que ainda estaria bem, porque eu estou acima do peso. Então, seria até Até se eu ficasse parece. trancado, ficar trancado para isso. Mas tal como você, eu também pertenço a um grupo privilegiado que pode enfrentar essa privação. Como eu trabalhei pela essa doação de cestas lá para a CUFA, principalmente para as mães da favela, ali a realidade é completamente diferente, né? E ali o Brasil se revela na sua hipocrisia, na sua contradição maior. Como é que você faz isolamento social quando 12 pessoas dividem 20 metros quadrados? Como é que você faz isolamento social? Como é que você manda lavar as mãos quando não há água encanada? Como é que você manda usar álcool em gel quando não há dinheiro para comida? Então, ali onde tem empregos irregulares ou não registrados como faxineira, que no início da pandemia
foram particularmente atingidos. Todo mundo dispensou mão de obra e alguns patrões insensíveis simplesmente deixaram de pagar, quando poderiam ter continuado, né? Então, essa questão, ela é muito complicada. Então, uma coisa é eu falar de Covid, que foi leve para mim, estou imune, segundo exames de anticorpos, e numa situação de privilégio. Agora, não é assim para todo mundo, e não é assim, aliás, para a maioria. Nós vamos ter uma crise econômica que ontem foi prevista, será a pior desde 1929. Porque agora que nós estamos saindo da pandemia de alguma forma com as vacinas, nós temos que enfrentar uma economia que ficou muito atingida, não em todos os setores, agronegócio vai bem, mas o varejo, restaurantes aqui no Jardim de São Sim. Paulo, fecharam em grande quantidade, não aguentaram. A Não cultura, aguentaram. não, A cultura. músicos, atores, todo o pessoal que Uhum. trabalha está tendo É. que fazer outras coisas. A gente vai ter que achar É. outra forma de viver, porque não Uhum. tem show, não tem teatro, não tem. A É. gente vive disso. Então é uma outra forma de buscar outro Uhum. sustento, né? Se É. reinventar no meio do caminho com outra profissão, Uhum. o que é bem difícil, né? É. De alguma forma. E, e você acha que, mesmo assim, a gente não muda, carnal? A gente não melhora com tudo que está É. acontecendo? Existem várias teorias em história, eu vou seguir uma mais baseada no filósofo Heráclito, que nós estamos sempre mudando, não necessariamente para melhor. É verdade que após a peste negra do século XIV surgiu o Renascimento, mas também ressurgiu a Inquisição. É verdade que após a epidemia de gripe espanhola, a maior que nós tivemos no Ocidente, de 1918 a 20, surgiu a década de 20 com o jazz, com os romances, com o cinema falado a partir de 27, mas também ali estavam as sementes do fascismo em 22 na Itália e depois na Alemanha em 33. Ou seja, temos sementes de tudo, a polaridade de tudo está presente, né? E eu nunca acho que a humanidade vai atingir o paraíso, mas eu acho que todos nós nos esforçamos para não continuar no inferno. Então, acho que pelo menos para dar uma equilibrada. Eu acho que em alguns campos nós melhoramos. Nós ficamos mais indignados com algumas coisas. Mulheres apanhavam historicamente de companheiros. A Lei Maria da Penha, as campanhas de direitos femininos, a eleição de mulheres, o surgimento de delegacias da mulher, a legislação, o aumento tímido, mas existente de políticas mulheres, tudo isso vai ser um aumento assim muito pequeno. Mas eu posso dizer assim, se nós temos um Supremo Tribunal hoje com 2 juízas, é muito pouco. Mas já É. tivemos um momento que não tinha nenhuma. Então, eu estou meio Eu poliana acho que nenhuma moça. Então, prefeita se elegeu, né, nas capitais, né, nas agora, por capitais, exemplo. nós temos, acho que E temos a uma, gente não tinha tenho certeza, mas muitas de fato, candidatas. sim, verdade. Eu fiquei um pouco triste, porque eu vi que Uhum. muitas mulheres no segundo Uhum. turno perderam. Assim, É verdade, quase todas. é verdade. Esses são passos. Nós temos menos deputadas que países tradicionais, como o Irã. Nós temos menos deputadas na Câmara dos Deputados do que o Irã. Então, nós temos dificuldades com algumas coisas. Mas eu sou cronicamente otimista porque eu lido com jovens, Vanessa. Então, eu acho que eu teria direito, e eu não sou pessimista, a dizer: minha vida não deu certo. Mas eu não posso dizer isso para quem está começando a dele. Porque o fato de eu ter fracassado não me dá direito a barrar a esperança de outra pessoa. Então, eu me considero muito feliz e otimista. Mas eu trabalhando com jovens, hoje de manhã falei longamente com um aluno, e trabalhando com jovens, eu me considero assim privilegiado, principalmente por isso. Eu sou inundado de otimismo, porque as pessoas querem muito, os jovens particulares querem viver, nas suas contradições, tudo, mas querem viver, né? Vou fazer uma pergunta de uma mulher que está virando uma senhora daqui a pouco também. Porque você falou uma coisa que me tocou o coração. Porque quando eu era jovenzinha, que eu digo desde criança, na adolescência, eu acreditava que o mundo ia mudar. Eu tinha uma vontade de fazer a diferença no mundo. Você consegue me ajudar a identificar quando é que a gente perde, bem poliana, que é a esperança? Por que a gente perde a esperança? Em primeiro lugar, você não perdeu, Vanessa. Você não perdeu. Né? Seria falso você dizer isso.
Você Ai, às cometeu... vezes eu falo assim, Não, não, desce houve de o tio. novo, Jesus. Não, não, houve o tio. Jesus já veio e o Império Romano foi de mal a pior. Mas houve o tio. Em primeiro lugar, você cometeu o maior gesto de esperança que um ser humano pode cometer, que é ter filho. É uma aposta radical no futuro. Ter filho É significa, eu verdade. acredito que vai ter um amanhã. Porque o verdadeiramente pessimista não tem filho. Ele não. Por que É que eu vou verdade. colocar mais gente nesse mundo infeliz, né? Então, o primeiro passo é isso. Quando você perde a esperança, como havia no horror da escravidão, mulheres escravizadas, elas faziam um aborto com frequência. Elas não queriam colocar no mundo um filho para aquele horror. Então, as escravizadas com frequência abortavam, porque era um sinal de perda de esperança. Segundo lugar, Vanessa, eu não vou entrar em detalhes, não é nosso objetivo. Pela sua carreira de sucesso e por vários motivos, você podia parar. Você podia se fechar num condomínio de luxo, morar ou até fora do Brasil. Você poderia parar. Você está fazendo uma live discutindo ideias. Esse é um sintoma de esperança. Você poderia estar em casa, abrindo sua Veuve Clicquot, sua Tete Angers, eu não sei o que você gosta de beber. Poderia Tô estar sem olhando beber vídeos, nada. podia Isso tá... olhar vídeos, perfeito. Mas você está fazendo uma live. Todo dia, quando você acorda e você se arruma, você tem um gesto de esperança. Aliás, você quer uma coisa mais radicalmente esperançosa que passar um creme no rosto? Você é de uma esperança tão brutal, né? Você tem a esperança que aquilo vai funcionar. Hidratar a pele, Já rejuvenescer exatamente. tudo. Você vai hidratar, eu que estou nessa fase de desmanche, aí você hidrata, você pensa assim, nossa, Vou que ficar coisa. melhor. Eu acho. Agora eu vou lhe dizer que a desesperança, quando não é a tristeza, o pessimismo, a negatividade, quando não é fruto de depressão, que a depressão é uma doença e não é culpa da pessoa. Quando não é depressão, não é um problema psíquico, o pessimismo com frequência mascara a vagabundagem de alguém que não quer fazer nada e diz, sempre foi assim, não tem o que fazer. Quando não é doença, quem é Por favor, repete essa triste? frase. Quando, Vamos anotar essa frase. Por favor. quando você é pessimista, triste, negativo e não é doença, vamos lembrar sempre: depressão é doença e não é culpa da pessoa. Ela não é assim porque ela está Sim. culpada. Mas vamos pensar em pessoas que não são deprimidas como eu. Quando não é doença, se eu for pessimista, eu estou dizendo que, na verdade, eu sou preguiçoso. Ou eu sou um vagabundo que não quer ajudar a mudar o mundo. O mundo mudou porque você acreditou nele. Hoje o mundo está em vários sentidos melhor, porque pessoas acreditaram, tiveram filhos, trabalharam por educação, defenderam boas causas, não é? Fizeram coisas por boas causas. O mundo melhorou, ou pelo menos não venceram por completo as forças negativas. Então, nós estamos ainda num equilíbrio de força com muita gente violenta, assassina, homofóbica, racismo, que é a coisa que mais me perturba nesse planeta. Então, nós temos gente capaz de matar um outro ser humano por causa da orientação sexual, por causa da cor da pele Sim. ou por causa da questão religiosa. Isso é um absurdo enorme, mas não é a maioria. Lembre-se sempre nisso, só pode existir ladrão porque a maioria trabalha e produz honestamente. Porque se todo mundo fosse ladrão, não teria de quem roubar, né? De quem roubar, é. Ninguém produziria. Exatamente. Se todo mundo só vivesse do roubo, não haveria ninguém que produzisse riqueza. Se todo mundo colasse na sala de aula, o professor não teria o que fazer. Ele não poderia anular todas as provas e tomar a prova de todo mundo. Mas o colador é minoria. O mentiroso é minoria. O adúltero é minoria. O assassino é minoria. Eles existem. Mas É aí que a gente voltamos tem a aqui. impressão que não é, porque a gente Por quê? liga a televisão, Exatamente. a gente vai no jornal, a Por gente quê? vai nas redes sociais, a gente é inundado, Por afogado quê? com tanta É. desgraça que Há acontece. A gente pouco não tem mais, acesso às boas informações. há pouco mais de um mês, a Unicamp foi inundada por flamboyants em flor. Isso não é manchete de jornal. Todas as mães que amamentaram seu filho com grande sacrifício pessoal, às vezes trabalhando, isso não vai no jornal. Mãe amamenta o filho. Mas se uma mãe atacada de depressão pós-parto matou o filho, isso acontece, essa mãe é notícia de jornal.
Então, a notícia de jornal nunca é assim. Comércio abriu normalmente, pessoas compraram felizes e saíram das lojas com o que queriam. A notícia é, houve um assalto. Então, Por como o que exemplo, a provoca, pandemia, né? por Vamos olhar exemplo, a pandemia, quantos morreram sobreviveram. e E quantos quantos sobreviveram? sobreviveram. É claro, o número de mais de 170 mil no Brasil é impressionante. É impressionante. Mas isso significa que muita gente como eu e você Nos sobreviveu. curamos. Sempre estaremos de luto pelas famílias duramente Sim. atingidas. Nesse momento, alguns amigos meus, por exemplo, que estão ansiosos por causa de parentes que estão em hospital, em UTI, e estamos aqui na torcida, mas a maioria sobrevive. Então, o que que acontece? Quando eu vejo que tem uma manifestação de gente com ideias que eu não concordo, eu esqueço que a maioria não está lá. Não? Então, se alguém diz assim, 1.000 pessoas foram a Paulista defender a pena de morte, devo lembrar que São Paulo tem 12 milhões de habitantes e que 11 milhões 999 mil não foram. Talvez porque não concordam, talvez porque estejam até isentos nessa questão. Mas eu estou sempre olhando para o negativo. O negativo existe. Essa pandemia é grave, mas nós estamos sobrevivendo. Nós estamos, e aliás, vamos sobreviver. Nós vamos sobreviver. Né? Você acha que a gente tem que repensar, por exemplo, inclusive a mídia deveria repensar a forma como a gente se comunica no mundo? É, Não é exatamente é. isso que você falou. É, aquela que informa, será que ela não tem não teria que ter responsabilidade de trazer um pouco mais esse outro olhar do copo Uhum. cheio ao invés de só o copo vazio sempre? Eu acho que a estrutura de comunicação que nós temos, Vanessa, é uma estrutura que não deve ser culpada só à mídia. Você imaginou eu chegar para você no seu ouvido e dizer assim, eu soube que a Vanessa é uma pessoa feliz, você soube? Você soube que ela está bem, que a carreira dela está em ascensão? Ninguém fala isso. Então, o que eu vou falar para O você, eu público também não soube, se exatamente. interessa, né? E depois, se alguém vem contar para você baixinho alguma coisa, nunca é. Fulana é ótima, tá perfeita. Eu só vou falar porque a fofoca é uma forma de aliança política, né? A detração, a fofoca é uma forma de aliança política. Então, eu vou lidar assim, eu vou lidar com negatividade, porque é uma maneira de eu me sentir melhor. É uma maneira de eu pensar melhor. O pior tapa que você pode dar na sociedade ou em qualquer grupo é ser feliz. O pior tapa que você pode dar. Eu disse uma vez a um grupo de professores: vocês têm raiva do governo? Tem motivo para isso. Tem motivo. Você odeia seu prefeito, você odeia o governador, você odeia o presidente? Vingue-se. Deu uma aula excelente. Deu uma aula maravilhosa. Deu uma aula inesquecível. Essa é uma vingança que vai produzir um bom eleitor e vai destruir aquele sem caráter que você odeia. Então, a melhor maneira de se vingar é dando uma aula ótima. A melhor maneira de se vingar do mal do mundo é sendo feliz. É claro que o mundo tem problemas. Eu tenho 57 anos, eu sei exatamente como o mundo tem maldade, como o mundo tem Sim. violência, mas a todo instante eu quero me fixar não na metade cheia, mas o que eu posso fazer para completar essa outra metade? Né? O que eu posso fazer para isso? Né? E no meu caso, é a educação, é a rede pública, é o fato de eu ter hoje voz pública. E eu posso falar aquilo que muita gente poderia falar, tantos colegas, professores brilhantes, eu estou falando que os outros também pensam. A maioria dos professores está dando aula, a maioria das mães está cuidando Acreditando. exemplarmente dos seus filhos. Há políticos bons, é incrível isso, né? Mas há políticos bons. Eu sou testemunha, Eu também não apenas acho que. que existam. Hã? Eles são minoria, eles estão por ali. É. Mas E eu, existe. e eu também gosto de atores, atrizes, cantores e grandes cantoras que, podendo se fechar no seu castelo, decidem que vão se engajar em boas causas, decidem usar a sua projeção para isso. Eu gosto muito disso. Então eu vejo muito ponto positivo. Eu sei, o mundo é violento, já fui assaltado, já fui. Então, o mundo é violento. Né? O mundo existe assim.
Mas deixar que eu me abata por causa de ladrões, de corruptos, de políticos sem caráter ou de gente agressora é deixá-los ganharem, né? Eu não quero que eles ganhem. Eu não quero dar esse gosto para eles. Eles não vão vencer, né? Eles não vão vencer. Não? E eu vou morrer e o mundo vai continuar violento. Mas enquanto eu existir, eu quero saber o que a gente pode fazer para aumentar esse copo. Não? O que aumentar? Porque hoje eu vi uma charge que dizia assim, antigamente era otimista, metade cheio, pessimista, metade vazio. Sim. Atualmente, o copo está com urina. Então, Gente, eu adoro o canal. isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta que eu faço sempre que eu encontro uma pessoa sábia, é porque eu tenho essa pergunta desde criança. E eu nunca soube a resposta, eu não sei, é uma discussão que quando boas pessoas querem discutir, rola todo tipo de opinião. A ocasião faz o ladrão? Por Esse exemplo, é, o ser humano ele nasce predisposto a ser do mal, né? A ter certos caráteres, ou é a construção disso, né? Ele é uma tela em branco e o mundo faz, a é. ocasião faz ele. Bom, existe um debate muito antigo que a gente diz em inglês que é nature versus nurture, é o berço e a formação, natureza e formação. Em filosofia, sinteticamente e um pouco de forma rápida demais, existem três posturas. Para Hobbes, Thomas Hobbes, a maldade é a característica inata do ser humano. O homem é o lobo do homem. Thomas Hobbes é um pessimista sobre a nossa natureza. Rousseau é um otimista sobre a natureza humana. Vai dizer, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. E John Locke, todos os empíricos dizem que nós nascemos tábula rasa, folha de papel em branco. Eu acho que nós não nascemos em branco, nós já temos código genético. Nós temos, por exemplo, hoje comprovadamente pessoas que têm genes que inclinam ao vício. Nós temos pessoas que têm genes do vício. Então, essas coisas Eu existem, acho que eu sou uma pré-existem. dessas. Agora, Tudo que ao eu como eu contrário dos... vicio. Negócio absurdo. E agora, ao contrário dos animais, nós não somos por instinto, né? Então, um leão não pode ser vegano. Eu posso. Eu posso ser carnívoro ou vegano. A abelha não pode amanhecer republicana. Essa rainha vagabunda, vamos derrubá-la. Ela não pode amanhecer republicana. Não vai ter nunca, como dizia o Val Harari, não vai ter nunca uma revolução francesa das abelhas, né, dos insetos. Eles nunca vão derrubar o Seria sistema. ótimo se tivesse uma revolução contra a É gente. uma guilhotina para a rainha, a abelha rainha. Eles acabavam com a Mas gente, se eles soubessem. você é livre para dialogar com os seus condicionantes. Então, você teve família violenta, isso predispõe à violência. Mas nem todo mundo que apanhou na infância se torna violento. É. E tem gente que vira serial killer tendo tido pais amorosos. Hitler teve uma mãe muito dedicada e muito carinhosa com ele. Muito carinhosa. Então, nem tudo significa. Beethoven tinha um pai que o acordava bêbado de madrugada. O pai de Beethoven em Bonn era alcoólico. Acordava de madrugada e batia no filho para ele estudar piano. Beethoven tinha tudo para odiar a música. E Beethoven se tornou Beethoven, né? Quer dizer, o ser humano é um pouco mais aleatório por isso. Por isso que os historiadores não pensam muito em natureza humana. Você tem genética? Tem. Você tem família? Tem. Agora, isso não explica tudo, não? Porque você tem livre-arbítrio dentro de certo grau. Minha amiga Monja Cohen disse num livro que escrevemos em conjunto que o ser humano tem, Um na livro visão dela, maravilhoso. 5% de liberdade. É pouco, né? Mas como eu disse a ela, é mais do que qualquer animal. Nós somos Sim, mais do que qualquer animal. 5% de liberdade, 5% é muito o pouco resto para é essa. inconsciente, é cérebro reptiliano, cérebro mais profundo, é impulso tradicional. Tudo isso, eu não sei, o índice talvez seja um chute, mas você é livre, você não é um marionete. Você não é uma figura comandada pelo destino. Você é capaz de pensar. Em qual grau? Também acho que varia de pessoa a pessoa. Não? Varia de pessoa a pessoa. É Sim. uma escolha. É uma escolha. Será que a gente está sendo um pouco marionete das redes sociais, um pouco? Eu acho que quem quer, sim, mas como pensa Sartre, como a liberdade é um peso, nós de bom grado entregamos a nossa liberdade
para que alguém a segure. Né? E porque eu não quero ser livre. Por isso que as ditaduras fazem sucesso, por isso que a gente se entrega a sistemas autoritários, por isso que é bom ter alguém mandando na gente, porque você abre mão da dor da liberdade. Aqui em São Paulo eu já brinquei, você vai a uma pizzaria de sucesso, tem 150 sabores de pizza. É um absurdo. Só existem 5 pizzas no planeta Terra. Então, para que fazer o indivíduo sofrer para escolher uma de rúcula com pimenta biquinho, puxado? Para quê? É calabresa portuguesa, marguerita, mussarela e 4 tá queijos. ótimo. Pronto! Só isso. Eu adoro. detesto cardápio grande, eu fico horas. Não, só tem 5 pizzas no planeta Terra, Que eu qualquer acabo pessoa sabe pedindo sempre a disso. clássica, é isso mesmo. Exatamente. Então a pessoa debate. Vamos pedir meia portuguesa, meia. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que a liberdade é um peso, tanto que há mais infelicidade no casamento, nas sociedades onde os dois escolhem livremente o parceiro ou a parceira, do que em sociedades onde o casamento é arranjado. Porque a liberdade é um peso. Porque onde ele é arranjado, eu não me arrependo, foi escolhido. E onde eu escolho, tem um peso. Nós estamos mal com a liberdade. E nós temos um certo horror à liberdade. Né? Exato, as pessoas têm raiva da liberdade. Sartre advertiu isso várias vezes. Tem medo à liberdade. A liberdade é um desafio muito grande. Ai, Karnal, você dá vontade da gente ficar ouvindo esse homem aqui horas e horas. Eu vou te integrar nos meus saraus. Vou te integrar nos meus saraus musicais aqui em casa. Né? Meus amigos, cantores, músicos, vêm aqui, tocam. E a gente faz saraus aqui em casa. E aí, às vezes, Bruno Lombardi recita poemas, Maria Fernanda Cândido lê trecho Clarice Lispector, pianistas da USESP, como a Olga, tocam. Essa turma é fraca, hein? Turma fraca. E a gente fica aqui bebendo, é uma alegria. É uma alegria. Por favor, me chame. Será um prazer. Vai ser como a banda do Titanic. Está afundando o navio, mas a orquestra está tocando. A gente vai feliz tocando. A gente vai morrer pelo menos feliz. Né? A gente ama. Aliás, essa é uma das imagens que mais me chama a atenção nesse filme, inclusive. A banda. Dizem que a orquestra ficou tocando para acalmar as pessoas, inclusive. Sim. Acalmar Saber que as morrer, pessoas. é isso aí. Karnal, é muito bom ter você aqui. É um presente para mim, como mulher, de te ouvir. Um dia eu quero falar com você sobre a Santa Inquisição. Eu sou apaixonada. Um dia a gente vai fazer uma live, se você puder, um dia falar sobre mulher, sobre feminismo, machismo, porque eu sei que você sabe e domina esse assunto também. Um dia a gente faz uma live dessa, gente. Eu não consegui chamar as perguntas aqui, desculpa, gente. Eu fui tomada como uma aluna aqui, com sede de conhecimento desse homem, para a gente puxar um pouquinho dele para a gente. Eu espero que todos vocês tenham aproveitado como eu estou aproveitando aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. De coração. Agradeço, Vanessa. Pela sua disposição de estar aqui nesse espaço. Obrigada. Foi muito legal. Um grande beijo, um beijo a quem nos acompanhou. Né? Que bom que muitas pessoas puderam estar aqui e até a próxima. Muito obrigado. Eu saio mais esperançosa. Você conseguiu me trazer mais otimismo. Eu sou esperançoso. Muito obrigada. Amém. Até logo, vou salvar a live para vocês, gente. Ok. Beijo, viu? Obrigada. Tchau. Beijo, Karnal. Tchau. Tchau. Gente, eu tô apaixonada. Apaixonada.